Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desenterrar a história de um predador assim colossal que dominou um continente inteiro. Um gigante que foi um verdadeiro rival para o famoso T-Rex. Pois é, essa é a pergunta. E a resposta curta é não. Enquanto o T-Rex reinava absoluto na América do Norte, do outro lado do mundo, um primo dele, igualmente formidável, caçava nas planícies da Ásia. Então vamos mergulhar nisso. É hora de conhecer o protagonista da nossa história de hoje, o Tarbosaurus. E que nome, hein? Lagarto bárbaro. Ele foi descrito pela primeira vez lá em 1955 e desde então ele fascina os paleontólogos por ser tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente do seu parente mais famoso. Pra gente se situar, estamos falando do finalzinho da era dos dinossauros, tá? O Tarbosaurus viveu onde hoje são os desertos da Mongólia. Naquela época, claro, o ambiente era bem diferente, mas com certeza era igualmente desafiador. Agora vamos falar de escala, porque os números aqui são de cair o queixo. Do focinho até a ponta da cauda, um Tarbosaurus adulto podia chegar a 12 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso é mais longo que um ônibus. E o peso? Bom, estamos falando de umas 5 toneladas. É o peso de um elefante africano adulto. Agora, tenta imaginar essa massa toda se movendo em alta velocidade. É uma imagem realmente poderosa, né? E todo esse tamanho era sustentado por um arsenal, digamos, impressionante. O crânio era uma arma letal, com mandíbulas cheias de dentes de 15 centímetros. Verdadeiras adagas para rasgar carne e quebrar ossos. E olha, não se engane. Apesar de todo esse peso, as pernas musculosas dele o tornavam um corredor surpreendentemente rápido. Com todo esse poder, a comparação é simplesmente inevitável. Como será que o tirano da Ásia se sai contra o famoso tirano da América do Norte? Vamos colocar esses dois gigantes lado a lado. Mas calma, não é como uma luta de filme, e sim uma análise de dois especialistas em predação, cada um perfeitamente adaptado ao seu próprio mundo. O que é realmente interessante aqui são as diferenças, sabe? O T-Rex tinha um crânio mais curto e robusto, projetado para ter a mordida mais esmagadora possível. Já o Tarbosaurus tinha um crânio mais longo e estreito, talvez para um estilo de caça diferente, mais baseado em ataques rápidos e precisos, não apenas na força bruta. Então, o ponto crucial é este. O Tarbosaurus não era, de forma alguma, uma versão inferior do T-Rex. Ele era um predador de ponta, um especialista com um conjunto de habilidades diferente, perfeitamente ajustado para caçar as presas gigantes da Ásia. E por falar em presas, o Tarbosaurus não tinha vida fácil não. No ecossistema dele, ele enfrentava um dos herbívoros mais estranhos e mais bem defendidos que já existiram. Tenta imaginar a cena. Um predador de 5 toneladas faminto, encarando uma presa que não era nem um pouco indefesa. Cada movimento contava, cada segundo era crucial. Conheçam o Therizinosaurus. Sim, um herbívoro. Mas não se engane, os braços dele terminavam em garras de até 1 metro de comprimento. 1 metro! Elas não eram para caçar, claro, mas para defesa. E que defesa! Era um verdadeiro tanque vivo. Essa é a grande questão tática, né? Como um caçador que depende da mordida chega perto de um oponente que pode acabar com ele com um único golpe de garra? A resposta não está só na força, mas na estratégia. Uma caçada a um Therizinosaurus devia ser um jogo de paciência e muita tática. O Tarbosaurus teria que usar sua agilidade para atacar pelos lados, dando mordidas rápidas para ferir e cansar a presa, mas sempre se mantendo fora do alcance daquelas garras mortais. Um erro, um único deslize e a caçada terminaria com o caçador mortalmente ferido. Exatamente. Não era uma luta sobre quem era mais forte e pronto. Era uma dança brutal entre ataque e defesa, um teste de inteligência onde a estratégia precisava superar a força bruta a qualquer custo. Então, qual seria o resultado mais provável desse confronto épico? O caçador conseguia sua refeição no final das contas? A verdade é que o sucesso não era nem um pouco garantido. Um Tarbosaurus jovem ou imprudente provavelmente sairia dali gravemente ferido, ou morto. Somente um adulto experiente que soubesse usar sua velocidade e atacar nos momentos certos teria uma chance real. E mesmo assim, a vitória viria com um custo, com um risco enorme. E isso, no final, define o legado do Tarbosaurus.
Ele não era só uma máquina de matar, era um caçador inteligente, tático, que dominou seu ecossistema não apenas pela força, mas pela incrível capacidade de adaptar sua estratégia a cada novo desafio. A história do Tarbosaurus nos lembra que o mundo pré-histórico era muito, mas muito mais complexo do que a gente imagina. Cada continente tinha seus próprios reis, suas próprias lendas. E fica a pergunta no ar: quantos outros tiranos ainda estão lá fora, sob as rochas, esperando para nos contar suas histórias?